E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje estamos aqui dando sequência à nossa série de vídeos referente à produção de recursos educacionais abertos, com o tema Fomenta os Sistemas Integrados de Produção Agropecuária. E hoje a gente está aqui com o agrônomo Teofi e temos também o Rodrigo e o Alan. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, seu Rodrigo, Felipe. Alan. Boa noite, Felipe. Show de bola, então. Felipe, primeiramente, muito obrigado pelo convite, para a gente poder fazer parte desse projeto de vocês. E eu, na minha condição, né, de consultor com relação aos sistemas integrados de produção, entrei em contato aqui com o senhor Rodrigo, né, produtor rural aqui do município de Pato Branco e região, e juntamente com o Alan, né, que é o engenheiro agrônomo que também trabalha juntamente com o senhor Rodrigo, e a gente resolveu fazer uma discussão a respeito da introdução dos sistemas integrados de produção, né, da integração lavoura-pecuária aí dentro das fazendas de propriedade do senhor Rodrigo. E aí, gostaria de passar a palavra direto para o senhor Rodrigo aí, para que ele possa descrever, né, quais são as vantagens aí que levaram ele a optar pela adoção do sistema integrado. Boa noite a todos, né? Felipe, professor Ricardo e o nosso amigo Alan. Também queria agradecer aí ao convite para nós fazermos essa explanada aqui, né? Primeiramente, dizer, né, que a gente está à frente desse trabalho, né, juntamente com o Alan, né, e meus irmãos, que também são proprietários, e o meu pai, né, ele que é o patriarca e o proprietário da propriedade, que é onde está sendo feitos os projetos. Esse trabalho que a gente vem elaborando na Fazenda Vividência, ali em Laranjeiras do Sul, veio de frente a uma atividade que a gente exerce em outras propriedades, né? A gente tem áreas próximas a Laranjeiras do Sul, onde a gente faz o trabalho de recria dos animais. Nós trabalhamos praticamente hoje com 70% dos animais nossos machos em recria e 30% do volume em fêmeas com recria e engorda de fêmeas, né? E o que a gente levou à adoção desse sistema de integração lavoura-pecuária foi praticamente para nós podermos otimizar cada vez mais a propriedade. A gente percebia que passávamos assim o ano com praticamente a utilização de uma safra. Devido às condições climáticas da nossa região, nós praticamente fazíamos simplesmente o soja ou o milho e o inverno passava a ser praticamente só com cobertura nas áreas de lavoura. Então, praticamente ficava assim, um período muito longo entre a colheita do soja e até posteriormente a próxima colheita. Como eu falei, né, devido às condições, a gente não consegue fazer safrinha muito lá, né, faz pouco. Então, a gente fica com essa terra ociosa. E a gente adotou, né, começamos o ano passado um projeto, né, onde tivemos bons resultados, e esse ano a gente ampliou o projeto, está aí, né, conduzido pelo nosso amigo Alan e o meu irmão Rodolfo, onde eles estão já no segundo ano do projeto. Beleza, então. Esse discurso do seu Rodrigo, eu acho ele bastante importante, né, no sentido de que a principal condição que levou, né, a Fazenda a adotar o sistema de integração, principalmente foi para otimização dos recursos que estão disponíveis, começando pelo recurso solo, né, e se nós expandir essa discussão, a gente chegaria numa otimização de recurso como água, recurso como radiação solar, ciclagem de nutrientes, né? Então, um ano agrícola
ele realmente passa a ser visualizado como um sistema dentro da fazenda, né, e deixa de ser propriamente dito apenas uma gleba passando por uma safra, né? Então, acho que isso é bastante importante também. Passando a palavra para o Alain. Bom, boa noite a todos. Esse trabalho que a gente, como o Rodrigo falou, a gente vinha de um ano de alguns anos de invernos não tão favoráveis na nossa produção agrícola, né? Grãos, safrinha é uma questão um pouco mais complicada em função da função climática, né? De geadas. A gente tenta aprimorar alguma coisa já, mas ainda é dificultoso. E como nós viemos de um período em que nosso inverno aqui, por ser muito rigoroso, acaba que a disponibilidade de forragem, de pastagem dos animais a campo praticamente se termina. Então, essa disponibilidade de uma aveia, por exemplo, num sistema de integração, proporciona a esses animais que estão a pasto um sistema de alimentação que antes não tinha, ou se tinha, os animais acabavam tendo que comer a silagem que era feita em função de a gente fazer o trato dos animais no confinamento e não nos animais a campo, né? Então, acabava sendo um custo maior para manter esses animais a pasto, e aí a integração, né, um pedaço da área que a gente utiliza para aveia, no nosso caso, a aveia preta, ela vem para trazer benefício para esses animais que estariam a pasto, né, e que demorariam muito mais tempo para ganhar peso e chegar num nível de peso para poder entrar no confinamento para fazer um ganho de peso real e entregar esses animais pro frigorífico. Então, a gente conseguiu fazer com que esses animais entrassem mais pesados, né, no confinamento, diminuindo o custo desses animais a campo e diminuir o custo desses animais no próprio confinamento, porque o tempo deles no confinamento fica menor, e aí a gente conseguiu dar um giro de mais um lote no confinamento. Então, nos favoreceu nesse ponto. E além de tudo isso, a gente conseguiu ocupar toda a questão de recurso nosso de pessoal, recurso de maquinário, recurso de solo, né, que era uma alternativa. A gente tinha tentado outras alternativas de inverno e não tínhamos um resultado favorável. E o sistema de pastejo da integração nos beneficiou esse resultado financeiro positivo, né, tanto para a área de lavoura, como mesmo assim, depois para o próprio confinamento, para a área pecuária da propriedade. Então, fez uma junção das atividades com benefício, com ganho dos dois lados da nossa área. Eu acho que é importante destacar também de que dentro dessas áreas de integração à fazenda, né, todas elas são realizadas com semeadura direta, é realizada adubação de base, de acordo com a demanda que vai ter dentro do sistema, é feita adubação de cobertura, existe um ajuste na taxa de lotação, e de que, de modo geral, a gente tem trabalhado com taxa de lotação variável, de modo que a gente vai conseguindo controlar a altura de manejo da pastagem adequadamente. Eu gostaria que o Alain e o senhor Rodrigo também comentassem um pouco com relação ao receio que se tem, com aquilo que a gente fala de que o pisoteio, ele pode prejudicar a lavoura de grãos que vai vir na sequência dele. Eu queria que vocês pudessem dizer assim, isso era um medo que vocês tinham antes de iniciar o sistema de integração, e se isso foi visualizado ou não. Bom, então vamos na sequência, eu continuo aqui. A gente, sim, o ano passado, como você falou, Ricardo, existia esse receio de uma possível quebra na produção do soja em virtude do pisoteio. Porém, a gente observou, que nas mesmas áreas
onde o ano não teve pisoteio e no ano que teve o pisoteio, a produção de soja foi a mesma. Depois o Alan pode explicar melhor, né? Então isso foi que quebrou um dos tabus dentro da propriedade, né? Que onde a gente percebia que existia essa dificuldade em virtude desse receio de uma quebra na produção próxima que viria do soja. Mas assim, como a gente falou, além de não afetar a produção futura durante o verão, a gente teve um grande ganho no inverno, que foi justamente o que o Alan falou. Esse incremento de ganho de peso com um custo relativamente baixo, né? Nós tivemos ganhos num período onde praticamente os animais passavam o inverno somente numa mantença, e porém numa mantença relativamente alta, porque em virtude da baixa disponibilidade da forragem, da pastagem, nós tínhamos que suplementar os animais com a silagem. E silagem e mais alguma coisa de suplementação de concentrado. E isso levava a um custo alto, para não obter um ganho tão exagerado de peso e também não haver a perca de peso. Então a gente acabando utilizando essa silagem que era destinada ao confinamento para a mantença desses animais durante o período de inverno. Então, foram observados dois ganhos: o ganho de peso, a redução de custo e a mantença na produção de soja no verão. Só reforçando assim o que o Rodrigo falou, né? A gente fez esse manejo, pelo menos a gente acompanhou algumas áreas, né? Junto com o professor Ricardo, e a gente viu que as outras áreas o pessoal vinha fazendo e conseguindo colher a mesma quantidade de soja, muitas vezes até mais. A gente queria testar, né? Pelo menos uma parte da área aqui para ter essa ideia, como que era esse trabalho aqui conosco, né, na fazenda aqui na nossa realidade. Então, a gente fez um plantio ano passado, a gente conseguiu plantar na época ideal, esse ano, infelizmente, com a seca do inverno, da entrada do inverno, agora a gente acabou não conseguindo plantar, atrasamos 30 dias o plantio, mas, mesmo assim, a gente plantou e estamos com os animais a pasto já, né. O nosso manejo, falando um pouco de manejo da área, a gente faz uma adubação com uma adubação forte de super simples na base, né, 18 sacos, 20 sacos na base, e depois a gente faz uma adubação de cobertura com uma ureia potassiada para a gente poder levantar um pouco mais essa veia, disponibilizar mais nitrogênio para ela crescer, enfim, formar mais proteína, que é o que a gente precisa aí nessa alimentação dos animais aí. Em relação ao soja, que a gente colheu na sequência, tivemos áreas com a mesma produção, com a mesma variedade, colhemos a mesma quantidade de soja, então o pisoteio não afetou, muito pelo contrário, né, o que a gente tem visto, essa ciclagem de nutrientes, que muitas vezes está em profundidade, e esse estresse que o animal faz na planta, faz com que ele cicle esse nutriente que está na profundidade e jogue para cima a próxima cultura, né. E aí o ponto-chave, eu acho que do manejo ter resultado é realmente você ter o acompanhamento dia a dia da taxa de lotação dos animais a pasto, né, e a quantidade de forragem que tu deixa para o próximo piquete, ou, né, ao momento de retirada dos animais. Então, esse é o momento, esse é o manejo acho que mais importante do sistema de integração, em que você mantém a planta produzindo por muito mais tempo essa forragem, no nosso caso, aveia, né? Até a gente tem ideia, às vezes, de fazer alguma coisa com azevém também, futuramente, então a gente tem alguma coisa, mais um teste, né, para experimentar. E esse manejo da lotação e esse acompanhamento dia a dia na troca dos piquetes. Eu acho que esse é o ponto principal em que a gente vê o resultado de manter um período mais longo do pastejo, né? E aí, mesmo assim, no final ainda você tira os animais e deixa uma cobertura para a próxima cultura, que no caso, nessas áreas, normalmente é o soja, né? Então, a gente tem uma cobertura ainda legal
e com resultado financeiro importante para a propriedade. Beleza, então, Estê, eu acredito que aquilo que a gente gostaria de passar como mensagem, né, relativo ao sistema integrado de produção, ela está passada, né, do ponto de vista de que existem desafios, né, existem tabus que geralmente a gente acaba enfrentando, né, dentro da implantação desses sistemas, mas é aquilo que a gente sempre discute, né? Quando o sistema ele é implantado de acordo com aquilo que se espera dele, quando você trata uma lavoura de pasto de acordo com aquilo que você trata uma lavoura de grãos, né, seja um processo similar, os resultados eles aparecem, né, os resultados eles acontecem. Então, uma das coisas é importante destacar nesse sentido, mas também, né, só potencializando a fala do Alain em cima de monitoramento. Não adianta simplesmente largar os animais a Deus dará, né, sem ter um controle, né, da taxa de lotação, sem ter um ajuste de carga ao longo do processo, né, porque senão certamente as coisas podem degringolar e a gente acaba tendo, né, um resultado negativo. Então, agradeço a participação do seu Rodrigo, participação do Alain, agradeço mais uma vez o Trentin aí pelo convite, tá? E ficamos à disposição aí para novas oportunidades. Beleza, professor. Obrigado, Trentin. Beleza. Então, eu que agradeço, né, a participação de vocês, a disponibilidade, né, de todos aí em estar aqui nos ajudando. Saibam que também, não só eu, como o professor André também agradece a todos vocês. E eu acho que seria isso, gente. Muito obrigado e até mais. Valeu. Valeu, tio. Abraço.